Oi, gente, boa tarde, que a paz do Senhor Jesus esteja conosco. Hoje eu vou ler pra gente o Salmo 130, viu? E o Salmo 130 vem nos dizer: das profundezas, clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão, para que te temam. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espere Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. É ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Amém? Gente, o devocional de hoje é no livro de Mateus, capítulo 7, viu? No versículo 1 do capítulo 7, a palavra do Senhor já começa a nos dizer: não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. E a palavra do Senhor mais à frente vem nos dizer: porque vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho de teu irmão. E agora, já no versículo 6, a palavra do Senhor vem nos dizer: não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés, e voltando-se vos dilacerem. Agora, já no versículo 7, vem nos dizer: pede e dar-se-vos-ás, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-ás. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-á. E vem nos dizer mais à frente: ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, e lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que estás nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem? Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles, porque esta é a lei, os profetas. E agora, já no versículo 13, vem nos dizer: entrai pela porta estreita, larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. E agora, já no versículo 15, vem nos dizer: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. E mais à frente vem nos dizer: pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. E vem nos dizer também: e todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Com essa palavra, o Espírito Santo quer nos dizer, no versículo 1, que vem nos dizer: não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. O Senhor quer nos dizer, que o julgamento é algo do ser humano, sabe? Muitas pessoas, elas julgam, igual a palavra do Senhor vem nos dizer, mesmo tendo uma trave em nossos olhos, a gente ainda está querendo apontar o erro das outras pessoas, né? Então o Senhor, ele vem nos dizer isso, para que a gente não venha julgar, porque à medida com que a gente julgar, nós seremos julgados também. Então o Senhor, com esse comecinho, quer nos dizer para que a gente não julgue, para que a gente não venha apontar o erro das pessoas. Por mais que, igual eu falei, o julgamento, alguma coisa que às vezes a gente vê de errado nas pessoas e a gente quer já ali apontar o erro, falar alguma coisa, que a gente fique calado, que a gente não fale nada, que a gente não julgue, para que a gente não venha ser julgado também, sabe?
E antes que a gente venha também querer olhar, né, uma trave que esteja no olho do nosso irmão, do nosso próximo, né, que a gente possa olhar primeiramente para a nossa vida, né, que a gente também irá encontrar erros, então que a gente possa não julgar, né, igual a palavra do Senhor vem nos falar. E agora no versículo 6, né, que vem nos dizer: para que a gente não venha dar o que é santo aos cães e nem dar as nossas pérolas, né, aos porcos, para que não as pisem e as dilacerem. O Senhor quer nos dizer para que as coisas santas, né, que provém dele, a gente venha ter discernimento espiritual para não dar a qualquer pessoa. E as pérolas, né, também são os frutos, as bênçãos, né, que provém de Deus, para que a gente não possa dar a qualquer pessoa e realmente não lançar aos porcos, nem aos cães, né, o que é sagrado. Então, para que a gente venha ter discernimento para dar aquilo a pessoas que realmente estão dispostas a escutar e não a dar aos cães a qualquer pessoa que às vezes não está interessada, sabe? Agora no versículo 7, né, que vem nos dizer: pede e dar-se-vos-ás, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-ás, pois todo o que pede recebe, e o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. O Senhor quer nos dizer que muitos de nós hoje em dia também fica receoso, né, achando que se pedir algo a Deus, se bater, né, na porta, ela não irá abrir, né, a nós, mas o Senhor vem nos dizer que todo aquele que pede, todo aquele que busca, todo aquele que bate, ele irá encontrar, ele irá achar, e a porta irá ser aberta, né? E assim como ele vem nos falar: qual dentre vós é o homem que porventura o filho lhe pedir pão, ele lhe dará pedra? Então, se a gente pedir algo a Deus que é segundo as vontades dele, que é algo que ele também já quer nos dar, por que ele não nos daria, né? Se a gente pedir algo a ele, segundo as vontades também dele, ele irá nos dar. Então, que a gente possa pedir para que ele nos dê, para que a gente possa bater, para que a porta venha se abrir, e para que a gente possa buscar, para que a gente venha achar, amém? No versículo 13, né, que vem nos dizer sobre a porta larga e a porta estreita, que a porta larga é um caminho espaçoso, né, mas que nos conduz para a perdição. E a porta estreita é apertada, mas é o caminho que nos conduz para a vida. O Senhor quer nos dizer também para que a gente possa escolher o caminho estreito, né? Ele é difícil, ele dói, ele machuca, mas é o caminho que irá nos levar para a vida, sabe, eterna. E assim como ele vem falar que são poucos que acertam com ela, e realmente poucos querem entrar por essa porta estreita, né? Porque é difícil, não é vantajoso, às vezes, muitas das vezes você não vai fazer as suas vontades. E aí muitos escolhem a porta larga, né? Que é espaçosa, é gostosa, né? A gente faz o que a gente quer, mas irá nos conduzir para o caminho da perdição. Então ele vem nos dizer para que a gente possa escolher a porta estreita, né? Que é difícil, mas nos conduzirá para a vida eterna. E agora no versículo 15, né? Que vem nos falar para que a gente venha ficar cautelosos contra os falsos profetas que vos apresentam disfarçados como ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. E o Senhor vai nos dizer que a gente irá conhecer eles pelos frutos. Então o Senhor quer nos dizer isso, que muitos cristãos, né, muitas pessoas, mesmo não sendo cristãos, têm sido enganadas, né, por falsos profetas, que ali vêm com uma aparência boa, palavras bonitinhas, mas estão sendo totalmente contrário àquilo que Deus vem dizer na palavra dele. E ele vem nos dizer que a gente irá conhecer quem são esses falsos profetas pelas atitudes, né, pelos frutos. Então que a gente também possa estar sempre atento, né, para que a gente venha observar os frutos, porque aí a gente vai saber se é uma pessoa realmente de acordo com o que Deus vem nos dizer ou se é um falso profeta, né? E assim como o Senhor vem nos dizer, né, que nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, será achado no reino dos céus, né? Mas todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. O Senhor quer nos dizer que muitos, né, pensam que por estar dentro da igreja, cantando, dizimando, louvando, pregando, serão achados naquele dia, né? Mas será realmente achado aquele que faz a vontade de Deus, né? Então, o Senhor vem nos dizer que ele também dirá explicitamente naquele dia, né? Nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Então, é todos aqueles, né, que obedecem a palavra do Senhor, obedecem a palavra dele, irá ser achado naquele dia. E não aqueles que acham que por estar na igreja, fazendo algo para Deus, né, mas que não obedece a ele, vai ser achado naquele dia.
Agora no versículo 24, né, que vem nos dizer: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Porém, o homem que ouve as minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Então o Senhor quer nos dizer que quando a gente escuta, né, a palavra do Senhor, mas a gente não pratica, a gente não tenta realmente obedecer àquilo que o Senhor vem nos dizer, nós seremos como esse homem insensato, né, que edificou a sua casa sobre a areia, e depois a casa desabou e veio grande ruína. Mas ele vem nos chamar para que a gente venha ser um homem ou uma mulher prudente, né? Que venha escutar as palavras dele, praticar, para que a nossa casa possa estar firme ali na rocha, que é o Senhor Jesus. Amém? E foi esse, viu, gente? O devocional de hoje foi no livro de Mateus, capítulo 7. Ficou um pouquinho longo hoje, mas depois, quando vocês tiverem um tempinho, vocês vêm, tá bom? Fiquem com Deus. Um abraço.